Shalom, família. Eu queria agradecer a minha esposa, que se não fosse por ela eu não iria. Porque na minha cabeça eu falava, pra que eu vou subir a montanha? Pra ter uma farda laranja e gastar 60 mil? Não compensa, na minha cabeça. Mas graças a Deus ela insistiu e ela falou, fiz sua inscrição, vai pegar o dinheiro no Combine. Isso que é moleque edifica a casa. Aí eu fui, aí começou a guerra, porque eu fui, chegou uma conta, 20 mil, falei, tá bom, vou pagar, paguei. Fui comprar o material, perdi 10 mil ienes, falei, nossa, mas tá bom, se tá todo esse levante, então eu vou com o coração aberto, porque é para eu ir mesmo. E eu fui, e questionando a Deus com tudo que aconteceu com a minha filha, suportar o processo não é fácil, e eu tava muito, vou dizer nem morno, mas frio na igreja, só sentando e tendo uma vida bem rasa. E eu fui de coração aberto lá e fui muito ministrado sobre suportar o processo e sabia que a montanha não era o lá, mas é aqui, na minha casa, com a minha esposa, com a minha filha. Então, eu agradeço a ela, ao pastor que fez tudo isso, o pastor Rideu, pela uma palavra que ele me deu um dia também, que ele falou, você não recuou até agora. Por que você vai recuar agora? Sua filha estava no hospital e você veio na igreja todos os domingos, agora você vai recuar? E eu falei, não, eu não vou. Então, para quem não foi, não é 60 mil gasto, é um investimento. E eu falo de verdade, vocês não vão se arrepender. Shalom. É, né? Antes de subir na montanha, eu, eu estava lutando algumas lutas, só que só com as minhas forças, né? Tava deixando meio o Deus assim, meio de lado. Só que quando eu subi, eu vi, né, que lutando com as próprias forças, a gente pode chegar até um ponto, mas a gente não consegue ir para frente. Aí na montanha ele mostrou, né, que que não é para lutar sozinho. Tem a família para ajudar. E isso meio que quebrou, né, meu orgulho, né, porque eu não sou muito assim de falar sobre meus problemas pro líder, pro pastor. Eu guardo tudo para mim. E nisso eu estava consumindo. E, e com isso estava afetando minha família, né? Porque eu estava fazendo uma batalha assim, em vez de com o inimigo, eu estava batalhando com a minha família, própria família. E com isso estava meio distanciando com Deus. Mas lá no top, ele mostrou, né, o caminho certo. E agora eu sei, né, que qual a batalha que eu tenho que lutar e, e seguir em frente, né, com Deus. E agora eu sou um homem transformado. Shalom. Eu, na verdade, tipo, a minha esposa sabe, o meu pastor Rideu sabe, que eu tava muito com o coração fechado pelo valor que eu ia gastar. Eu falei, pô, meu, mas 60 mil, meu, tipo, daí eu fiz as contas, falei, não, os caras acho que quer gambiar nós lá, né? Aí, daí foi, daí eu falei, não, eu vou, bora lá, né? Aí, de última hora, aconteceu um episódio com a minha família lá no Brasil. E eu tava com o dinheiro que eu poderia resolver o assunto na hora. Eu conversei com o pastor se tinha alguma outra maneira. Ele falou, só, vai. Eu falei, então tá, né? Daí eu deixei a minha família para trás lá no Brasil lá.
vou investir em mim primeiro. Daí eu fui. Daí logo em seguida, tipo, daí a gente chegou lá, daí eu olhei assim, falei, o que que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, os caras meio bravos, né? Aí, tipo, aí logo de início, Que isso, todo mundo é gente boa lá, Rodrigo. daí a gente pegou, daí a gente separou as famílias, né? Daí a gente se organizou. Daí eu peguei e falei assim, olha, eu tô com umas aceleração aqui na coração, aqui, a hora que eu tô com muito peso, andando muito, né? Daí me deixaram eu atrás. Pô, é bem na frente. Aí a minha mochila já tava pesada. Daí o meu líder que tava na minha frente não tava aguentando. Eu falei, pô, agora sobrou pra mim aqui, né? E pega a bolsa, levanta a bolsa aí, eu com as minhas bolsas aqui nas costas. Mas agora eu vou falar um pouco lá da minha experiência lá na montanha. Tipo, lá quebrou o meu orgulho. Lá abriu o meu coração para dinheiro. Tipo assim, hoje eu não penso mais que é uma perca, mas sim um investimento que eu vou carregar por gerações, gerações e gerações. Então, lá eu tive que eu não sou muito de conversar. Daí lá eu tive que conversar, ajudar, a escutar, a me escutarem também. E a montanha, tipo, só foi fácil mesmo por causa das orações. Eu nunca orei tanto na minha vida igual lá. Porque tipo, era muito incrível. Tipo assim, a hora que eu parava um pouquinho assim de orar, parecia que ele começava a cansar. Na hora que eu voltava a orar, daí ficava mais leve. Pô, bom, o segredo tá aqui, né? Então, bora pra cá, né? E foi. E eu falo, gente, tipo assim, vocês que têm dó de investir nisso, não pensa duas vezes, porque é um investimento para você, para sua família, para suas novas gerações, e que dinheiro a gente perde. Tipo, é só no Combine mesmo, já leva todo o nosso dinheiro. Se você parar, tipo assim, se você fizer as contas, o dinheiro que você gasta no Combine, aquilo sim é perdido. Então, quem tem dúvida no coração, se tá com o pé aqui, eu vou ou não vou, vai. Tipo, e se você se arrepender, eu pago pra você. Então, Dormiu o pé aí, mano? Pensei que era um momento stand-up agora. Shalom, povo. Que alegria estar aqui com vocês. Na verdade, está continuando, porque não é fácil a luta. Quanto que a gente tem que lutar. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui. Pela minha esposa, pelas minhas filhas, que é o meu sustento, depois de Deus. Pelo pastor, e a pastora que tem sido bênção na nossa vida, que a gente tem visto o trabalho dos senhores, o amor que você tem por a gente, cuidado, a luta que o senhor passou, que a gente nem imagina, para poder trazer esse evento, para tornar a gente um verdadeiro homem, que a gente acha que é homem, mas não é o homem suficiente que precisa ser. E quantos processos, né? E eu, para quem já conhece, cara, para a gente chegar aqui foi luta, porque a gente era desacreditado de Deus, por conta da religião, tal, tudo. Mas, na verdade, não foi as pessoas, foi o meu eu, que não aceitava ser corrigido por pessoas também que não eram corrigidas, então fica difícil. Então, o processo, cara, não foi fácil. Até quando a gente, ano passado, o pastor falou assim, vamos subir o Monte Fuji. Aí eu falei, cara, nunca gostei desses negócios. Subir monte, escalada, isso é coisa de índio. Os caras falaram, vamos lá no negócio. Eu falei, cara, isso é louco, Adriano, a gente vai e pesca. Eu falei, cara, eu compro filé no mercado. Eu não quero saber desses negócios. E a gente foi, porque sempre eu gosto de estar com o pessoal, eu gosto de curtir, eu gosto de estar em festa, cara. Eu gosto de festejar muito.
E quando foi, o pastor falou, olha, você precisa fazer uns 5K ou alguma coisa aí, treinar para preparar o seu corpo. E eu fiz isso, né? Fiz caminhada todos os dias quando saía do trabalho, parava no parque de madrugada, quando saía às 4 horas e fazia, não, vou fazer 10. O pastor falou assim, que vou fazer 10. Eu registrei 10 ali. Falei, cara, vou preparar o meu corpo para enfrentar isso aí. E eu preparei. E nessa subida, o meu corpo resistiu a tudo. Eu sou resistente a isso porque eu já passei na vida. Poucas coisas vai fazer eu parar. Se minha família estiver destruída, se Deus não quiser mais eu com Ele me aceitar, talvez me pare. Mas nada mais me para. Fora isso. Só que daí o meu corpo foi resistente a isso. Mas o meu espiritual não estava bem. Eu estava abalado, tinha algumas situações que precisavam ser tratadas de mim. E daí passei pelo processo depois disso, acompanhado pelo pastor, algumas coisas em mim que não foram boas que aconteceu. E eu precisei permanecer firme, que eu lembrei e falei, cara, toda vez que o diabo faz eu dar um passo, talvez não é que eu vá desistir, vai me dar um impulso para eu pular para algo maior que Deus tem na minha vida. E quando veio o Legendário novamente, eu falei, cara, eu quero muito isso, mas aí eu pensava, cara, não quero escalar a montanha, esse negócio não curto. Mas aí, o primeiro dia que saiu a inscrição, eu fiz e Deus me usou demais no trabalho com uma pessoa que eu nem conhecia, o Eduardo, que passou com a gente. Uma conversa de 5 minutos, ele, cara, se inscreveu, foi para o Legendário, falou que queria ter uma presença de Deus, sentir Deus. E ele foi, eu não estava entendendo nada. E quando foi para subir nesse top, esse Legendário com os irmãos, eu falei, cara, como eu vou precisar me preparar. Falava muito do físico, né? E eu preparando o meu físico, eu pensei em preparar, mas daí eu senti minha perna repuxar, não sei por qual motivo. Eu estava até pensando nisso aí que me deu essa tontura, porque, sabe assim, muitas coisas estão vindo na minha cabeça. Daí eu senti minha perna repuxar, eu falei, cara, nunca me aconteceu isso. Eu senti alguns mal-estar e Deus falava comigo, cara, dessa vez não vai ser mais por força, por carne, porque da outra vez você subiu a montanha, você preparou o seu corpo, mas seu espírito não estava bem. E eu não recebi o que Deus tinha para mim. E também não vim com a medida boa para a minha família e para os meus amigos, os que estavam próximos de mim. E nessa, Deus me pediu jejum. E estava difícil para mim, porque eu estava, cara, eu comia, eu tomava um café e já pensava no almoço. Eu falava, cara, o que é isso, né? Porque dava 10 horas, já com a barriga roncando, e Deus falou, não, você vai fazer um jejum. Eu pensei, então eu vou fazer uma janta, alguma coisa assim, né? Porque daí eu durmo mais cedo, nem lembro da janta e já dormi, porque minha carne estava gritando dentro de mim. E Deus falou para mim, não, eu quero um jejum total. Eu falei, deve ser uns 2 dias, né? Alguma coisa assim. E eu conversei com o pastor sobre isso. Eu estava pedindo demais que eu fizesse um jejum longo, só de água, para preparar o meu espírito. E o pastor me orientou, falou que só era 10 dias com algo, porque eu tinha que voltar ao processo para poder ir para o Legendário. E quando a gente se reuniu na casa do pastor e comemos lá, quando foi na terça-feira também me deu dor de barriga, diarreia, vômito, acordei mal de madrugada. Falei, cara, o que é isso? Minha perna é puxando algo que nunca aconteceu, esse mal-estar. Como que eu vou conseguir subir isso, né? E Deus falava, é espiritual. Você não vai conseguir mesmo. Porque ele sabia que eu sou resistente à minha carne. Eu não ia me entregar pela dor. Porque eu já passei muitas dores na minha vida. E isso não ia fazer eu desistir. Mas também ele sabia que com isso eu não seria transformado no que ele queria fazer comigo através da minha vida e, consecutivamente, na minha família. Quando eu comecei a subir, orando, pedindo a Deus, até o irmão que eu levei lá, quando a gente estava indo lá, ele falou, Adriano, você falou que esse negócio aqui é tipo, os caras são crentes, né? Mas eu perguntei os negócios, esses caras não fazem, será que é pastor? Que eu estou louco para dar um soco nele e ir embora. Eu falei, não, calma aí, cara, calma, aguarda. Eu falei, quantas coisas na sua vida você fez pela metade, largou, e agora você se arrepende, né? Que poderia ter concluído, conclui isso.
finaliza, depois você me fala do que está acontecendo. Eu falei, eu também não sei, cara, e Deus também está me tratando. E quando eu estava no começo, foi muito, a carne gritava muito, mas eu já não sentia. Eu não sentia minha perna doer, eu não sentia meu corpo, nenhum mal-estar, mas também eu não sentia a presença de Deus ainda. Estava passando por um processo. E eu pedindo, orando, e subindo com os irmãos, a gente louvando, glorificando, adorando, e orando, e a gente ficava ali, que às vezes até me faltava voz, e quando eu parava um pouco, passava o legendário, vamos orar. Eu falei, cara, não vi orando não até agora, só estou tomando um ar. E quando foi da segunda, eu acho que para o penúltimo dia, onde os meninos passaram louvando, a gente foi na barraca, cada um, e a gente não tinha noção do horário. E ali eu fui trocar de roupa, e eu comecei a orar, a adorar o Senhor, e eu clamando pela presença deles, falei, Deus, o que o Senhor quer comigo, né? O que eu preciso mudar, né? E orando, e Deus não falava comigo só. Cara, passou os legendários, o pessoal orando assim, parecia anjo, sabe? Dava para sentir os passos dele marcados, os louvores assim. Eu falei, cara, não é possível que esse cara louva tão bonito assim. Para mim, soava como um anjo. E Deus começou a falar comigo ali. Eu comecei a chorar dentro da barraca sozinho, lembrar de todos. A minha vida assim passou como um filme muito rápido. E eu falava, Deus, eu só queria estar servindo ao Senhor, eu só queria ser uma pessoa melhor, eu queria ser uma pessoa melhor para minha família, para minha congregação, para meus pastores, para meus líderes. Eu queria me tornar alguém, porque eu sempre tive referências ruins. E foi o que eu tive, por mais que eu quisesse fazer o bem, mas o que me rodeava não era bom. Então eu não aprendi, por mais que eu tentasse guardar algo de bom em mim, o que estava à minha volta não era. Eu falei, Deus, me ensina então a ser bom. E ali eu chorando, eu pedindo a Ele, e eu sentindo no coração, falando, eu vou te libertar. E assim, eu orando, falava, Deus, o que vai me libertar? Porque para mim eu sempre era assim, dependente emocional ou dependente de alguém, porque fui rejeitado no relacionamento do meu pai com a minha mãe. Então, na vida sempre teve várias rejeições. Eu sempre ficava nessa, cara, de repente eu vou magoar, eu vou ofender alguém, eu não posso. Eu sempre estava esse cuidado, será que eu ofendi? Será que eu magoei? Eu sempre ficava, sabe, eu vou perder essa pessoa. Eu sempre tinha isso dentro de mim, eu vou perder. E eu não queria perder. E daí, às vezes, se veio muito contente, dando risada, tal, tudo, porque eu queria isso, conquistar as pessoas à minha volta, mas eu vi que dentro de mim eu estava dependendo de alguma coisa. Essa dependência não podia ser emocional ou de pessoas, mas é de Deus. E Deus, quando falou que ia me libertar, eu falei, Deus, como que o Senhor vai me libertar? Ele falou, você, é você. Porque a única pessoa que levou você a tudo isso foi você mesmo. Não é as pessoas, não é a família, não é a circunstância. Foi o que você escolheu pela sua fraqueza, pelo seu jeito de pensar, que você nunca pensou conforme eu gostaria. E Deus foi me libertando, eu chorando lá dentro, e tendo aqueles sonhos, irmãos passando assim. Eu falei, cara, sabe como eu ia tanto anjo cantando aqui? E aqueles caras saindo, e eu olhei assim, eu não conseguia dormir. E eu querendo dormir, cansado, e não conseguia dormir, os irmãos passando. Eu falei, cara, eu vou pôr a roupa, eu vou seguir esses irmãos lá, e se eles falarem que não é para ir, cara, já levei tanto grito aqui, uma mais, uma menos, eu volto para minha barraca. Eu já volto para minha barraca, está tudo certo. Mas foi tremendo ali. Realmente foi uma virada de chave assim no processo que a gente estava passando. Incrível. Que não é querendo mostrar que é espiritual isso, mas é o que Deus estava falando. E eu creio que para todos ali, quando a gente subiu um monte, que a gente matou a nossa carne, a gente começou a entender, olhar para dentro da gente, que o que a gente precisava estava em Deus, e foi isso que eu enxerguei em mim, o que eu precisava estava nele. As coisas começaram a se transformar. A gente começou a ver as coisas diferentes, o processo diferente, era inevitável. Eu acho que cada um aqui que for dar um testemunho, quando a gente se deparou naquele lugar, que não posso falar, e começamos a adorar, é inevitável a gente não sentir a presença de Deus, a gente não sentir o Espírito de Deus pairando sobre aquele lugar e tocando em cada um, trazendo a transformação, a cura, a restauração. E para mim foi isso, sabe assim, foi um romper
que tipo, eu continuo eu mesmo, o mesmo homem, mas só o que havia dentro de mim que não agradava a Deus, eu deixei nessa montanha, porque eu tirei tudo isso, toda essa dependência, todo esse sofrimento, deixei lá na montanha e deixei Deus me encher da presença dele. Eu creio que todos aqui foram cheios também. E é isso. A vocês que não foram, cara, não perca essa oportunidade, não se questione, simplesmente vá, prove, teste. A gente gasta dinheiro com tantas besteiras, com tanta loucura que a gente faz, e quando é para algo de Deus que vai nos transformar, a gente se questiona, será que vale a pena? Será que é isso? Sabe? Será que a gente às vezes põe 100 conto no bolso, 50 a gente sai e volta meio duro, fala, cara, roubaram eu que eu nem vi. Isso não é possível, cara. Aí quando a gente vai, algo de Deus que vai transformar, que vai dar um ensinamento para a gente, que vai nos capacitar a ser um verdadeiro homem, ser um pai de família, ser um sacerdote na nossa casa, a gente não vai. Mas se alguém desse um curso de tal coisa, eu pago milhões. Se der um show aí de tantas pessoas conhecidas, eu pago milhões. Mas para ser transformado o seu caráter, ser uma pessoa digna de falar, não, esse é filho de Deus, esse é um marido, esse é um bom pai, a gente não pode parar e pensar nisso. A gente tem que ir sem limites. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.